ligado? Feliz sábado. Eu não sei se vocês repararam, mas a minha máscara é específica para as pessoas, para se comunicar com as pessoas surdas. Deveria ser, mas acontece conforme a gente fala, está embaçando. Então, nem sempre o que a gente pensa em fazer sempre funciona de uma forma mais adequada. Eu estou falando nesse momento sem o microfone, porque nós temos aqui na igreja amigos que são cegos. Então, quando falamos fora do microfone, é mais fácil para que eles possam nos localizar exatamente onde estamos. E porque senão eles acabam virando para onde vem o som do alto-falante, que está na lateral, que é o que, sem perceber, é o que nós fazemos de direcionar o nosso rosto para onde vem o som. E eu vou agora só abaixar o microfone um pouco para falar para o Pedro, que está aqui, um feliz sábado em Libras. Feliz sábado. Bom, obrigado aí pela presença dos irmãos pelo Facebook, pelo YouTube, que estão nos acompanhando. Como o pastor Silas comentou, hoje o culto está sob a responsabilidade do MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. E eu agradeço também os irmãos dos 8 países da divisão sul-americana, que estão aí também nos acompanhando, que receberam o link pelo grupo do WhatsApp. Então, sejam todos muito bem-vindos à igreja, à comunidade adventista do Belém. E irei agora também fazer uma autodescrição para que as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que não estejam me vendo, saibam compor quem é a professora Roberta Moretti, que está aqui. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos loiros no comprimento dos ombros. Eu uso aparelho e uso óculos também, que eu esqueci o meu óculos lá embaixo, por sinal de leitura. Mas vamos lá. A mensagem que eu trago aqui é sobre a importância de aceitarmos a missão. Porque abrindo a palavra, e antes disso, eu vou fazer uma oração para pedir, para que Deus e o Espírito Santo nos oriente nessa manhã. Então, assim como estamos, fiquemos em reverência para orar. Querido e amado Deus, peço nesse momento, Senhor, esvazie-me de todos os sentimentos que eu possa ter no meu coração e me preencha com a sua misericórdia, com a sua graça. E que aqui, quem fale por mim, seja o seu Santo Espírito, e que as pessoas que estão nos acompanhando possam tirar suas vendas dos olhos, as suas ceras dos ouvidos, para ouvir a Ti, Senhor. E que possam se sentir tocadas pela palavra de acordo com o que cada um precisa escutar. Tudo lhe pedimos e agradecemos em nome do seu Santo Filho Jesus. Amém. Então, vamos abrir. Projeta para mim, por gentileza, a apresentação. Ok. Vamos abrir, então, em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui em Mateus, eu entendo que ficou bem claro qual a missão que Cristo deixou para todos nós.
Não deixou só para mim, não deixou só, né, para o Márcio, que está aqui, o nosso intérprete de Libras, ele deixou para todos nós. Cristo chama todos nós para a missão. E ele foi bem claro nos 3 verbos que ele utiliza, né? O vão, o façam e o ensinem. Então, cada um com o seu próprio dom que Deus deu, acredito que tenha essa missão para fazer. Deixa eu... A nossa irmã Ellen White, ela traz no livro Beneficência Social, página 10, ela descreve esse modelo de engajamento que Cristo nos ensinou, né? Ele apenas não nos deixou a missão, ele também nos ensinou a forma de executar essa missão, seja em qual área que nós entendermos que sejamos o instrumento de Deus. Então, normalmente, né, o que Deus nos mostrou aproxime-se das pessoas, se misture com as pessoas, levante as necessidades das pessoas, busque atender a necessidade dessas pessoas, criando, então, esse vínculo de convivência, porque acaba, gente, por experiência própria, naturalmente as pessoas acabam seguindo, não a gente, mas seguindo Cristo, porque nós nos tornamos reflexos de Cristo. Então, é importante, né, nos misturar, levantar as necessidades, suprir as necessidades e siga-me, porque a irmã White diz no seu livro, existe um lugar para todos participarem da missão, no uso de diferentes talentos que o Senhor entregou a cada um de nós. Então, vocês podem ver aqui hoje diversos talentos, né, evidenciados. Por exemplo, o Márcio tem o talento da Libras, de ser o intérprete da comunicação para os surdos, coisa que eu, Valéria, né, vários aqui, a Bruna também iniciou o curso de Libras, não é fácil, né? Vendo o Márcio aí na interpretação, parece ser tão fácil, mas não é fácil. É o dom que Deus deu para ele, né? Temos aqui a Eveline, que deu o dom, né, da música. Através da música, ela leva tantas palavras, né, tantos ensinamentos para as pessoas. E já foi dito aqui uma vez que nós estávamos, né, eu e meu marido, nós estávamos em Milão, na Itália. E lá nós fomos numa igreja, porque era sábado, uma igreja brasileira, e chegou lá, nós falamos que éramos do Belém, e uma das irmãs lá na Itália falou assim, é a igreja da Eveline, eu conheço ela, e eu vou cantar hoje no culto uma música dela. Então, olha como a nossa, sem percebermos muitas vezes, uma atitude nossa, né, uma atividade que a gente se dispõe a realizar para Deus pode alcançar lugares que a gente nem tem ideia, né, mas o Espírito Santo sabe. Então, aqui também temos diversos, Valéria, que nos ajuda na programação quando temos alguma coisa, enfim, milhares de dons diferentes. Deus escolhe cada um de nós um dom diferente. E aí eu pergunto para vocês, o que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Né? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você está, por exemplo, neste momento, se alimentando da palavra, se beneficiando dos ensinamentos de Deus, né? Você está exercitando, quando você acaba o culto, você sai e vai exercitar o que você aprendeu, o que você foi alimentado, ou você simplesmente fica aqui, né, sentado no banco e sai daqui, só se alimenta da palavra, como a gente fala, o cristão obeso, né? Que ele se alimenta e engorda, mas ele não exercita aquilo que ele aprende. Então,
entendo que seja interessante a gente pensar se estamos sendo o cristão sedentário ou um cristão atuante. Em Coríntios, em 2 Coríntios 3, 5, traz a mensagem: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, o medo existe muitas vezes, né? Pode ser que a pessoa, algum de vocês esteja aqui, ok, eu quero, até me sinto tocado em trabalhar em alguma coisa, mas no quê? Como? Né? O que eu posso estar ajudando? Eu tenho medo de ir, eu tenho... me sinto incapaz, né? Me falta talvez alguma coisa, mas nós temos que orar, né? Em alguns lugares eu tive a oportunidade de capacitar alguns estados, né, nessa área do Ministério das Possibilidades, Adventista das Possibilidades, e normalmente as pessoas chegam e falam: poxa, Roberta, é legal esse trabalho, mas eu não me sinto capaz de realizar esse trabalho. Né? Poxa, eu acho legal o trabalho, por exemplo, de recepcionar, mas eu sou tímida, eu não me sinto capaz. Nós precisamos entender que Deus nos capacita. Para mim, eu sou professora há mais de 30 anos, uma sala de aula para mim é tranquilo, mas vir aqui, né, passar a palavra, parece uma responsabilidade, e é uma responsabilidade bem grande. Eu tive medo para estar aqui em cima? Sim, com certeza. Me senti incapaz muitas vezes para passar essa mensagem? Sim, mas a partir do momento que eu entendo que o Espírito Santo está aqui comigo, e é Ele que está falando para vocês, e não a professora Roberta, então eu me sinto mais tranquila, porque eu sei que Ele, se é essa missão que Ele me deu, Ele vai me ajudar a executá-la. Então, confie em Deus, ore para Ele, peça que Ele te oriente, porque certamente se você ainda não está fazendo um trabalho para Deus, a missão você tem, você só precisa escutar um pouquinho melhor qual é essa missão que Deus está te chamando. E aí, só para ajudá-los um pouco, né? Porque pode ter pessoas que falem assim: ah, tá bom, eu quero ajudar na igreja, mas quais são os ministérios que aqui o Belém tem? Quantos ministérios tem essa igreja? Levante a mão quem sabe quantos ministérios tem. Difícil, né? São bastantes ministérios. Nós temos 31 ministérios nessa igreja. Será que nenhum desses 31 ministérios você entende que possa ser útil, que possa ser um missionário num desses ministérios? Então, nós temos aqui o Ministério da Administração, que vem com a administração, o diaconato, a diaconisa, para quem não sabe, são aqueles que recepcionam, né? Que orientam quando estão aqui, que recolhem a salva, que ajudam na hora lá do batismo, de arrumar as pessoas, o Ministério da Estatística, o Ministério Patrimônio e Manutenção, que é aquele que vê se precisa trocar uma lâmpada, se tem uma pia pingando, né, uma torneira pingando, uma secretaria, o Ministério da Tesouraria. Essa é a administração. A área dos jovens, então tem o Ministério de Aventureiros, para quem não sabe, os aventureiros são os pequenos, né? Me ajude, pastor, de qual e qual? De 6 a 9 anos, que é tipo o que nós costumamos mais ver aqui dos escoteiros, só que dos pequenos, que aqui chamamos de aventureiros. Temos os desbravadores, que é de 10 a 16 anos. Temos a escola sabatina dos adolescentes, a escola sabatina das crianças, a escola sabatina dos jovens,
a Escola Sabatina dos Juvenis, a Escola Sabatina dos Adultos e os Jovens Adventistas. Do evangelismo, nós temos a ASA, nós temos Intercessão, o Ministério de Lar e Família, que nós estamos aqui com a Carolina e o Serginho, que são os líderes desse ministério, o Ministério da Mulher, que acredito que a Denise está aí nos acompanhando pelo YouTube, o Ministério Pessoal com a Ruth, o MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, que hoje está aqui em peso com a sua equipe. Levanta a mão quem é do MAP aí. Muito bem. Eu também vou levantar a mão. Culto e adoração, que é o audiovisual, o pessoal lá da cabine. A comunicação com o Alan, a música com o Gilberto. O Projetarte aí com o Roger e a equipe. Agenda de eventos. A recepção, que é com a Sara, se eu não me engano. É Sara? A Sara, a irmã Sara, que é responsável pela equipe. E a saúde. Então, nós temos 32. Classe bíblica, 33. Olha só, gente. Então, não são mais 31 aqui. Me passaram uma relação faltando, né, um pouco desatualizada, e são 32. Será que nenhuma dessas áreas, né, vocês se encaixaria? Então, às vezes até ok, vamos pensar que aqui nesse momento não, talvez pela questão da sua logística, né? Mas independente dos ministérios e dos trabalhos da igreja, na sua vida, porque você é um cristão 24 horas por dia, você é um filho de Deus 24 horas por dia. Então, quando termina o seu dia, eu costumo fazer esse exercício, e para mim isso é interessante e funciona. Quando inicia meu dia, eu oro a Deus pedindo para que Ele me oriente, para que eu seja luz e bênção para alguma pessoa quando eu for para algum lugar, enfim, que Ele me use para o instrumento. E quando termina o meu dia, a minha avaliação é: será que eu fui luz e bênção para alguma pessoa? Será que eu deixei, né, passar o meu olhar por alguém que precisava de um ato do que eu poderia ter ajudado e eu não fiz? Então, para mim, isso daí funciona. Eu espero poder estar sendo para Deus uma missionária 24 horas, né? E Mateus, em 8:25, diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Então, é uma outra reflexão que eu convido vocês a fazer e que eu vou provar, né, de certa forma, que vou testemunhar, provar não, eu vou testemunhar que aconteceu comigo quando eu senti no meu coração que eu deveria realizar uma missão na Amazônia e eu tive medo. Lembra aquilo que eu falei lá atrás? Que a gente tem medo, a gente tem incertezas, né? Me faltava até a condição financeira, porque normalmente nessas missões a gente paga a passagem, né? Tem um valor a pagar. Mas eu orei para Deus, eu falei: Deus, se o Senhor colocou no meu coração essa vontade, né? Esse entendimento que eu precisava ir, e na verdade a minha missão não era só ir para a Amazônia, era buscar pessoas com deficiência nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. E, gente, Deus proveu. E na época, eu e meu marido, Walter Padula, nós morávamos em Natal, em Ponta Negra, né, um paraíso, sinto saudade de lá. E um beijo, tem vários irmãos e amigos de Natal, da igreja de Nova Parnamirim, que estão nos acompanhando também, saudade de vocês. E pasmem,
né, Deus colocou pessoas, na verdade, hóspedes do Airbnb, para o meu apartamento, que pagaram toda a missão que eu precisava por meio dessas hospedagens. E contando para esses hóspedes, olha, 100% desse dinheiro, né, 10% vai para o dízimo, e o restante vai inteiro para a missão na Amazônia. As pessoas se tocavam de tal forma, pessoas que não são adventistas, que muitas delas deixaram uma oferta a mais antes de ir embora da minha casa para contribuírem, porque alguns disseram assim: Roberta, eu nunca pensei que eu poderia ajudar numa missão dessa, né? Então foi interessante porque uma delas se tornou colaborador da ADRA depois dessa oportunidade. E Deus proveu. Né? Eu tive lá 10 dias dormindo em rede no barco, tomando banho de rio, que a água para escovar os dentes não podia nem ser água da torneira, tinha que ser água mineral, enfim. E Deus proveu. Eu pintei igreja, eu pintei as telhas da Escola Técnica Adventista lá no meio da selva, aquelas telhas vermelhas, eu posso dizer, eu pintei várias dessas telhas. Eu estive na igreja que navega, a primeira igreja dentro de um barco, e tive ainda o prazer de preparar o lanche para o dia de batismo no rio. Quer dizer, quando eu ia poder sonhar em participar, que um simples desejo que Jesus pôs no meu coração pudesse se tornar realidade? Pode, quando a gente entende que o Espírito Santo é que faz tudo acontecer. E pasmem, encontrei várias pessoas nas comunidades ribeirinhas que eu fui, uma delas está aí na foto, né, que é um menino com síndrome de Down. Encontrei uma mulher cega que morava na ala principal de uma comunidade ribeirinha, de não mais de 100 pessoas, e a maioria da comunidade não sabia da existência dela, porque essa moça só sai de casa para ir tomar o barco para ir para Manaus fazer consulta. Ou seja, a própria comunidade de mais ou menos 100 pessoas não sabia que essa moça sempre morou ali, porque a família não deixava ela sair da área da residência dela. E os missionários também não tinham esse olhar. Então, neste momento dessa viagem missionária, eu pude também preparar os missionários do Salva-Vidas Amazônia para ter este olhar. Um outro testemunho que eu vou fazer que impacta a vida das pessoas por pequenas atitudes que Deus nos coloca na vida. Vocês estão vendo aí uma foto atual, foi tirada o mês passado. Sou eu e a Magda com um dos 45 volumes que formam uma Bíblia em Braille. Uma Bíblia em Braille, uma Bíblia à tinta, que eu estou mostrando aqui na minha mão, uma Bíblia à tinta, formam 45 volumes de livros que estão na mão dela. Então, tenha uma ideia, para se ter uma Bíblia em Braille em casa, tem que se ter um armário inteiro, né? O Braille são para as pessoas cegas, né? Que fazem a leitura. Temos aqui o José Filho e a Sabrina. Vocês têm a Bíblia, ô José? Eles têm parte da Bíblia em Braille. Pois bem, por que eu estou mostrando essa foto? A Magda, para quem não sabe, né, que eu falei que eu sou professora, mas eu sou professora, eu sou uma tiflóloga. Eu sou uma professora especialista em educação e reabilitação da pessoa, e mais especificamente da pessoa com deficiência visual. Então, eu sou professora de Braille, eu sou professora de orientação e mobilidade, enfim. E a Magda, muitos anos atrás, ela foi minha aluna, lá em Mogi das Cruzes. Pois bem, 20 e poucos anos se passaram e Cristo permitiu que a gente se reencontrasse pela internet. E então, eu perguntei se ela queria fazer parte de um grupo do WhatsApp
em que o José Filho é um dos administradores, eu também, a Graça da Vila Formosa, enfim, que é o grupo que chama Visão Real Leste. É um pequeno grupo, sabe o pequeno grupo, aquela reunião que nós fazemos, né? É um pequeno grupo, só que virtual. Temos mais de 100 membros nesse pequeno grupo, que já está um grande grupo, né? E a Magda aceitou, que ela mora em Guararema, ela aceitou fazer parte. E neste grupo nós temos pessoas até de outros países aqui da nossa América Latina. E no nosso primeiro evento que nós tivemos em 2019 aqui no Belém, vieram mais 2 ex-alunos meus, um casal que é o André e a Gláucia. E cada um deles tinha um jogo de 45 volumes da Bíblia Braille. E eles doaram para nós aqui da comunidade adventista do Belém os 2 jogos, ou seja, as 2 Bíblias em Braille. Na época, nós doamos um jogo desse para a igreja de Vila Formosa, que também tem um MAP lá, que a Graça que é a líder, e ficamos com o outro aqui guardado na sala do Ministério Pessoal. Só que, como eu disse, são 45 volumes, ou seja, na nossa biblioteca lá embaixo, no Centro White, não cabia, não tinha armário suficiente para a Bíblia. E ela ficou guardadinha aí. E olha só como o Espírito Santo atua. Sabe, uma nova visão para um novo tempo, o estudo bíblico que a Igreja do Belém, a comunidade do Belém está realizando com o Armandinho, o Roger e toda a equipe, a Magda aceitou quando eu fiz o convite, porque ela não é adventista, aceitou em participar desse estudo bíblico. E quando, no dia, acho que foi a 2ª ou a 3ª aula, que o Armandinho perguntou quem não tinha Bíblia, para poder entrar em contato, que iria receber uma Bíblia, a Magda se manifestou no grupo. Eu gostaria, sim, de uma Bíblia, mas para ela teria que ser uma Bíblia em Braille. E mais, ela pediu mais 2 Bíblias, porque com ela, acompanhando todo sábado, estava uma sobrinha, uma sobrinha e uma amiga que também não tinham Bíblia, que precisava da Bíblia, a tinta, a Bíblia que nós conhecemos mesmo, impressa. E olha só como Deus é bom. As 2 Bíblias impressas chegaram para ela, via correio, como chegou para todos os que solicitaram, né? Aqui temos a Valéria também, da equipe aqui do Uma Nova Visão para um Novo Mundo. E nós, então, em conversa com o pastor, com o Gerson, que é o nosso ancião, nós entendemos que a Bíblia, a Braille, estava desde 2009 guardada lá na sala do Ministério Pessoal. Ela poderia ser muito melhor utilizada se doássemos para a Magda. E foi o que fizemos. Então, há poucos dias atrás, fomos até Guararema, onde a Magda mora, para entregar a doação, então, o nosso presente aqui da comunidade do Belém para a Magda, a Bíblia em Braille. E foi nesse momento que nós tiramos essa foto. E não para por aí, viu, gente? Essa semana eu consegui o contato do pastor de Guararema, e o pastor de Guararema agendou uma visita para a Magda, e a igreja de Guararema está se organizando para a logística da Magda ir para a igreja adventista de Guararema para conhecer, porque ela quer conhecer a igreja pela qual ela... E a Magda, um beijo, porque ela assiste todo sábado o nosso culto, ela pede o link e assiste todo sábado. Então, olha como Deus age, né? Por uma simples mensagem que eu mandei para ela, de convidá-la. Você quer fazer parte do Visão Real Leste? Olha só, uma atitude que não demorou o quê? 5 minutos? Vamos dizer, num êxtase. Hoje eu entendo que era um êxtase, porque... Essa é o depoimento da Magda. Me surpreendi. Fiquei anestesiada, parada, e sem saber o que eu ia fazer.
E durante 2 dias eu não deixei ninguém em casa perceber que eu não estava enxergando. E depois, no 3º dia, eu me sentei na cama e eu disse assim: Deus, faça uma aliança comigo. É o Senhor na frente e eu atrás. Faça uma obra na minha vida. E foi ali que eu passei a conhecer de fato quem era o Senhor Jesus. Porque no meu coração ardeu a palavra dele dizendo assim: sim, eu vou na frente e você vem atrás. E aí eu fui aprendendo a viver com a luz do Senhor Jesus. Aqui fisicamente escuro, mas uma luz me guiando, me ensinando. E desde aquele dia, o Senhor me quebrou e me fez de novo. E o meu objetivo é levar o Senhor Jesus, o perfume do Senhor, a todas as pessoas. Meu objetivo é dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro, que Ele sempre está no controle de tudo, seja qual for a situação. Então, para mim é uma honra que você fale de tudo que a gente viveu, de como o Senhor nos fez se encontrar de novo e como a igreja precisa ser como as mãos, como os dedos, que um completa o outro e um não vive sem o outro. Ou seja, a igreja é membro do corpo de Cristo e membro um do outro, fisicamente e espiritualmente, e um não vive sem o outro. Então, para mim vai ser um poder estar com você espiritualmente nesse testemunho que você vai dar das nossas vidas e de como deve ser a igreja, o corpo de Cristo unido em amor, um amor incondicional, que não tem barreiras e nem distância, que um dia o Senhor faz encontrar. Então, essa é uma honra, tá bom? Fique à vontade, sinta-se à vontade para expor a nossa vida, que o Senhor nos deu de presente. Essa foi uma mensagem que a Magda me mandou quando eu pedi autorização para contar, né, a nossa história e toda essa situação. Então, olhem como Deus é presente na vida dela e como Deus nos usa como instrumentos. E uma última situação para a gente poder concluir, que também é um case real, né, uma situação real, que aconteceu muito recentemente, há 2 semanas atrás. Eu estou aí na foto com a Maura. A Maura é de São Luís do Maranhão. E também, via o grupo do WhatsApp, pequeno grupo, Visão Real Leste, ela conheceu uma pessoa que convidou para ela fazer parte do grupo. E ela entrou, então, e começou a fazer parte, tem a programação, toda sexta-feira o José Filho e a equipe organizam um culto de gratidão que acontece toda sexta-feira às 7 horas da noite, às 19 horas. E aí ela nos conheceu lá e aconteceu a oportunidade dela vir para São Paulo recentemente, veio mês passado, acompanhar uma amiga que também é cega, a Maura é cega, ela recebeu, infelizmente, ela estava na calçada da casa dela, 19 anos atrás, e o vizinho, né, uma pessoa, enfim, que utilizava drogas, saiu na rua com uma espingarda de chumbo atirando e um desses tiros acertou o rosto dela. Então, ela perdeu a visão devido a esse fato, que é o que nós dissemos quando fizemos a nossa pesquisa aqui. 79% das pessoas com algum tipo de deficiência não nasceram com a deficiência.
ela foi ocasionada ou por doença ou por algum acidente. Ou seja, né, qualquer um de nós que hoje está aqui, está podendo me ver, está podendo me ouvir, né, veio andando, infelizmente, qualquer um de nós está sujeito a acontecer alguma questão. Então, mais um motivo para pensarmos em ser luz e bênção para as pessoas, mais um motivo para que você pense em criar um MAP na sua igreja, porque amanhã qualquer um de nós pode estar sendo usuário, né? Onde a igreja esteja preparada para me receber. Mas enfim, continuando, e ela veio para São Paulo, e ela queria muito conhecer uma igreja que tivesse o MAP funcionando. Então, aqui em São Paulo, graças a Deus, né, eu acredito que nós sejamos a cidade que mais existem igrejas já com MAP atuante, né, o Ministério das Possibilidades atuante. Mas na época que ela veio, em junho, ainda estavam todas as igrejas fechadas. E ela, então, na última semana dela poder ir embora, dela ter que ir embora, o Belém abriu, né? Do jeito que nós estamos, né? Mais reduzido, mas abriu. Então eu entrei em contato com ela e disse: Maura, o Belém vai estar aberto no próximo sábado. Você quer vir na nossa igreja? Ela falou: claro, eu quero conhecer vocês. E aí, como ela estava num bairro um pouco distante e ela não conhecia ninguém em São Paulo e não tinha disponibilidade de ninguém para trazê-la, eu conversei com meu marido e nós acertamos que ela viria se hospedar na nossa casa na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à tarde ela veio, passou o pôr do sol conosco. No sábado de manhã esteve aqui na igreja com a gente, que foi esse dia da foto. E enfim, né, olha só, o medo existiu de trazer uma pessoa para dentro da minha casa que eu nunca tinha visto, que eu não sabia nada dela, além do contato do WhatsApp. Sim, eu até ouvi de alguns, né, de alguns conhecidos: nossa, mas como que você vai hospedar uma pessoa que você não conhece? Deus conhece. E Ele está dizendo que é isso que a gente tem que fazer. Pois bem, pois ela veio, conheceu aqui a comunidade adventista do Belém, conheceu o MAP, conheceu o pastor André, porque quando ela estava sentada aqui no banco, ela me disse: Roberta, porque ela foi adventista quando jovem. E aí ela mudou para uma cidade, uma cidade que fica próximo a São Luís, que chama Passo do Lumiar, que a rua que ela mora não tem nem calçada. Então ela diz: é muito difícil para eu sair. E com isso eu não fui mais à igreja, porque só eu sou adventista na minha casa. Mas sentada aqui no banco, no meio do culto, ela falou: Roberta, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso voltar para a igreja. Eu quero me rebatizar. E aí, nesse mesmo momento, a gente foi conversar com o pastor André. O pastor André veio, então, conversar com ela, orientou o que fazer. E isso foi no sábado. Na quarta, ela retornou para Passo do Lumiar, lá no Maranhão. E Deus foi fazendo o caminho. Eu conversei com o pastor Jason, da Missão Nordeste, que me passou o contato do pastor da União Norte, que passou a Associação Nordeste, Missão Nordeste Maranhense, enfim, e que eu cheguei no pastor de Passo do Lumiar, o pastor José. E o pastor José, então, disse: passe-me o contato dela. Foi fazer uma visita domingo ela rebatizou. E na segunda ela já estava junto com o grupo de Missão Caleb fazendo a semana de evangelismo. Deus não é maravilhoso quando a gente se dispõe a cumprir o chamado, né, atender ao chamado dele? Então, para terminar, eu trago aqui um convite de Isaías 6:8, que fala: a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E basta, né, cada um de nós dizer: eis-me aqui, Senhor, use-me. Então é essa a mensagem e o convite que eu deixo para vocês, né?
se deixem usar por Deus para ser cumprida a missão que Ele tem e para fazermos a diferença para as pessoas e refletirmos o caráter de Cristo. Desejo a todos uma feliz semana e um feliz sábado e uma abençoada semana. Muito obrigada. Queridos, Roberta, muito obrigado pela mensagem. Veja quantas coisas aconteceram, queridos, num pequeno período que estamos aqui. Pequeno período. Roberta, mas se alguém quiser participar desse ministério, como deve proceder aqui na nossa igreja? Aqui, para participar do MAP, ou qualquer outro ministério aqui da igreja, né, do MAP mais especificamente, procure o líder do ministério, que no caso sou eu, então me procure, ou procure-se também o José Filho, que é o nosso atual coordenador do Ministério de Cegos e Baixa Visão, que na verdade o MAP é um grande guarda-chuva com 7 áreas. Então é o Ministério de Surdos, que está aqui o Márcio, intérprete, e o Pedro, nosso convidado hoje. Temos o Ministério da Mobilidade Reduzida, que a nossa coordenadora é a Cateia, e temos aqui a Rita, nossa convidada, e a Rita também tem baixa visão, além da deficiência física, da limitação física. E temos o Ministério de Surdos, temos também a que chama Saúde Mental e Bem-Estar, que é o que cuida dos autistas, do pessoal com síndrome de Down, com a deficiência física, com a deficiência intelectual, com a deficiência intelectual. Tem os cuidadores, o Ministério dos Cuidadores, que é para aquelas pessoas que cuidam de outras pessoas e que muitas vezes não conseguem vir na igreja porque elas têm que cuidar da outra pessoa. Então, também temos que pensar ações para levar a igreja e Cristo para essas pessoas. Os enlutados, que isso ele vem permeando também o Ministério da Família, o Ministério da Mulher, porque cuida dos viúvos, das viúvas, e o das crianças vulneráveis e órfãos, que também permeia o Ministério da Criança. Então, o MAP, na verdade, o pastor Evans, da Associação Geral, ele diz que o MAP não é um ministério, o MAP é um movimento da igreja, porque ele está dentro, passa por todos os demais ministérios. E no próximo sábado, pastor, nós estaremos com os desbravadores aqui da nossa igreja, oferecendo a especialidade em braille para os desbravadores. Então, quem porventura também queira aprender o braille aí em 2 horas, o básico do braille, eu até faço o convite, mas fale com o Johnny antes, porque nós temos também que ter essa questão da limitação. Veja quantas possibilidades nós temos e oportunidades, não é verdade? Exatamente. Quantas possibilidades, quantas oportunidades, e esse é um ministério de inclusão, não somente social, mas espiritual, verdade? E eu gosto muito de participar com eles no pequeno grupo da Visão Real. Querida, a nossa igreja ela está se adaptando cada dia mais para atender esse grupo tão especial. Vocês estão vendo que aqui na frente nós tivemos que mexer com os bancos, graças a Deus nós já temos elevador, nós tivemos aulas como proceder, como atendê-los. Lembra que muitos aqui fizeram, né? Em breve teremos uma nova capacitação para todos os membros, né, que quiserem participar. E eu estou aprendendo muito também, viu, Roberta? Aprendendo muito. Ainda não tirei nota A, mas estou indo lá, né? Entendeu? Mas a gente vai aprendendo, porque é um outro mundo. E me fez pensar muito, Roberta. Desculpa, eu estou tomando um pouquinho de tempo, porque para mim é importante esse ministério. Como você falou, 70 e quantos % se tornaram cegos? Mais de 79% das pessoas com alguma deficiência se tornaram pessoas com deficiência. Não nasceram, ou acidente ou doença. Diabetes, que atinge muitas pessoas, pressão alta, né, que pode ocasionar... Eu tenho tudo isso, para. Não, Jesus. Está no pacote? Estou no pacote. Então, mexeu muito comigo, ela falou assim, você pode ser
futuro usuário. Não é praga, viu, gente? Não é praga, mas é realidade, é fato. E quando ela disse usuário, que fique bem entendido, usuário da igreja, da dependência da igreja, né? Usuário daquele que vai precisar, quem sabe, de uma pessoa para guiar. Então, isso a gente não quer que aconteça com ninguém, mas pode acontecer. Não é verdade? Então, por isso a Igreja Adventista do Belém, São Paulo, está investindo e vai investir mais ainda. Eu agradeço muito o trabalho da equipe. Muito, muito, muito. Obrigado, gente. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu Roberta, que agradeço. termina para a gente o culto com a oração, por favor. Pois não. Senhor Deus, quanta gratidão eu estou sentindo em meu coração e acredito que muitas das pessoas que também estão aqui participando conosco, seja pessoalmente ou virtualmente, também estão, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor provê, como o seu poder vai tão longe que nem a nossa capacidade de imaginar é possível. Obrigada, Senhor. Use-nos, cada um de nós, nesse momento, para que possamos ser luz e bênção, instrumentos de Ti, o reflexo do Seu Filho Jesus, para as pessoas que iremos cruzar o caminho. Amém. Senhor, pedimos que continue conosco nesse restante de sábado e que possa abençoar a nossa semana, abençoar, Senhor, e cuidar daquelas pessoas que estão precisando do seu carinho e da sua força pela questão de saúde. Temos aqui a Darlene, a esposa do Márcio, intérprete, que está internada por Covid. Olhe por ela, Senhor. Ela já está melhorando, mas ainda está lá. Assim como vários outros irmãos que sabemos que estão não só sofrendo da Covid, e não só da doença física, mas também da doença espiritual. Cuide de cada um deles e cada um de nós para que possamos acolhê-los e fazer o que for do seu entendimento para melhorar essa situação do mundo enquanto o seu Filho Jesus não vem. Que sejamos seus discípulos e possamos cumprir essa missão de sermos Evangelho e abreviar a volta do seu Filho Jesus. Tudo isso nos pedimos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Talvez você tenha quantos anos?